Olá, Instagram, olá, Facebook. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira é dia de quê? Quarta-feira é dia de encontro ao vivo, aqui na página do Facebook e aqui no Instagram, o nosso encontro onde nós falamos, né, um pouco sobre consultoria alimentar, onde nós comentamos também sobre os assuntos que são abordados no livro, como fazer consultoria em serviços de alimentação. Essa é a nossa aula da série do livro, como fazer consultoria em serviço de alimentação. Nath, Mona Lisa, boa noite, sejam bem-vindas. Pessoal do Facebook, me dá um oi, me confirma aqui se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, tá? Porque na última aula a gente teve um probleminha com o áudio, eu não quero que aconteça aqui novamente, tá bom? Então me dê um feedback aí para eu saber se tá tudo bem com o áudio. Também me dê uma boa noite, me fala de onde vocês são, para a gente se conhecer aqui, antes de a gente começar a nossa aula, para a gente começar com tudo ok aqui com áudio e com imagem, tá? Boa noite, Nutri Flávia, Joabson, boa noite. A Maristela também está aqui no Instagram. A Rosiane chegou aqui no Facebook. Boa noite a todos. Nós temos encontros, né, para o pessoal que está aqui a primeira vez. Inclusive, se você está aqui a primeira vez, conta para mim, para eu saber que você é novo aqui nas nossas aulas. Os nossos encontros são todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, tá, o nosso horário aí de verão. E nós falamos, então, sobre consultoria e cada aula tem um tema diferente, tá? Como nós estamos trabalhando a série do livro Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação, nós estamos tendo aí uma sequência bem bacana e bem lógica do que é trabalhar com consultoria para os profissionais da área de alimentos que têm interesse nessa área. O livro é aí uma metodologia bem simples que te dá essa segurança, tá? Boa noite, Mabi! Seja bem-vinda! Aqui tá. Leduar Santos, boa noite. Boa noite, Alessandra. A Fátima, todo mundo chegando aqui. A Mabi falou que estava assistindo a última aula agora e veio correndo para cá. Que bom, Mabi. E falando em última aula, foi bom a Mabi ter tocado nesse assunto, porque a gente tem aula toda semana e essas aulas ficam disponíveis no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook. Mayra Vale Consultora de Alimentos, o canal também Mayra Vale Consultora de Alimentos, onde você pode assistir toda a sequência de aulas, tá? Nós só estamos na aula 13, então são 13 aulas aí já para você assistir, numa sequência bem legal, para você poder entender o que é consultoria, tá? Então, é muito legal vocês acompanharem a playlist lá no YouTube. No YouTube eu acho que é mais fácil de você conseguir a sequência, né? Porque no Facebook, como vão surgindo outras postagens, os vídeos vão ficando um pouco mais lá pro final da timeline. Então, pelo YouTube, eu acredito que fique mais fácil de assistir. É só correr lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal e clica lá no sininho. Toda semana tem vídeo novo. Terça, quarta e quinta tem vídeo novo no canal também, além das aulas, tá? Então, tem muito conteúdo. Tem mais de 200 vídeos sobre consultoria para você assistir também no YouTube, tá? Tatiane, boa noite. A Nutri Rosana também entrou aqui. Vivian Giordani. Estou sem óculos, gente. Estou sem óculos, fica difícil de ler. Ludmila, boa noite. Rosiane, boa noite. Ela disse que comprou o curso RDC, está ansiosa. Que bacana. A Mabi eu já conheço já, gente. A Mabi está aqui em todas as aulas. Débora, sou nova por aqui, formando em tecnologia de alimentos agora em setembro. Vamos ficar por aqui para aprender mais. É isso aí, Débora. Cola aqui com a gente para você saber tudo sobre consultoria. Pessoal do Instagram também chegando. E as nossas aulas sempre são simultâneas, tá? E por isso que eu fico olhando assim, me dividindo nas câmeras, mas vamos aí falar sobre consultoria todos juntos nessas duas redes sociais, tá? O tema da nossa aula de hoje é Manual de Boas Práticas. É um documento muito usado na consultoria, né? Um dos serviços, inclusive, que o consultor oferece para os seus clientes e que gera muitas dúvidas para os consultores. Então, aproveitem aqui a aula para tirar dúvidas comigo sobre Manual de Boas Práticas, tá?
Lembrando que na aula passada, na semana passada, a gente falou sobre os POPs, Procedimentos Operacionais Padronizados, que também são documentos, também muito elaborados pelos consultores e que também geram muitas dúvidas. Então, se você tem dúvida sobre os POPs, a gente falou sobre isso e também nas aulas passadas falamos sobre planilhas, tá? Então, são as duas últimas aulas falamos de POPs e planilhas, que são documentos que o consultor usa muito nos seus processos. É muito importante que vocês saibam elaborar e saibam para que serve, tá? Me confirmem aqui, Instagram e Facebook, se o áudio tá legal, só para a gente poder dar esse início aqui na aula, tá? Semana passada tive bastante gente falando que o meu áudio estava ruim, então eu não quero que isso aconteça de novo. Como é ao vivo, no meio da aula não dá para a gente ficar mexendo muito no som. Então, para não interromper a aula, vamos já começar essa aula aqui com o áudio ok, tá? Pessoal no Instagram chegando também, boa noite. O áudio está bom, o áudio está ótimo, o áudio e a imagem está boa. Legal, gente. Obrigada aí pelo feedback. Então, vamos lá, tá? É claro que numa aula, numa live, não tem como eu ensinar para você a elaboração de um manual de boas práticas, porque é um documento complexo que exige, né, várias informações, várias orientações aí para a sua elaboração. Tem toda uma estrutura que a gente tem que trabalhar para elaborar esse documento. E você pode encontrar toda essa orientação, inclusive eu tenho vários consultores que falam para mim que aprenderam a fazer o manual comigo no livro, tá? Então, no livro você tem todo um passo a passo de como elaborar um manual, como elaborar um POP, quais são as informações importantes que devem ter aqui no manual, aliás, nesse documento, e aí você pode aprender esse passo a passo, tá? E a gente tem que saber sobre o manual de boas práticas. Posso ser consultora, ser apenas técnica em nutrição? Essa é uma dúvida muito frequente, tá? Se você é técnica em nutrição, entre em contato com o seu conselho, tá? E se informe com o seu conselho se você possui atribuições para isso. O único órgão que pode te dizer se você pode atuar ou não como consultor é o seu conselho, tá? Inclusive engenheiros, tecnólogos, nutricionistas, pessoal da gastronomia, ciências dos alimentos, é o conselho que vai te dizer se você pode ou não. Não é a sua colega de trabalho, não é a sua professora da faculdade, é o conselho, tá? Então, entre em contato com o seu conselho, informe o seu interesse e ele vai te dizer se você possui atribuições para isso ou não, tá? Nem eu vou te dizer se pode. É o seu conselho de formação que vai te dar esse respaldo, tá? Sempre atuem com respaldo do conselho, tá, gente? Isso é extremamente importante, não só para a consultoria, como também para qualquer área que você deseja atuar pós-formação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de manual de boas práticas. É um documento obrigatório exigido pela nossa legislação federal, RDC 216. E esse documento, ele tem duas funções muito importantes, tá? Primeira, descrever toda a estrutura física desse estabelecimento, né? O seu piso, sua parede, o teto, o chão, os setores, os equipamentos, os alimentos manipulados, os profissionais que atuam ali. Então, toda uma descrição. E também como esse estabelecimento funciona. Então, tem duas funções importantes. Descrever o local e descrever como o local funciona. Ou seja, suas operações, tanto de manipulação de alimentos, como as operações de higienização e organização do estabelecimento, até do seu funcionamento administrativo, se você achar interessante colocar, tá? Outra informação que a gente precisa saber. A RDC me diz o que o manual tem que ter? Ela me diz, e é importante que você saiba isso lendo a legislação, mas lendo um ponto importante da legislação, que são as definições, tá? Que é bem no começo. A gente geralmente tem o hábito de pular a parte de definições. E muita informação de definições de termos estão ali. Então, a gente acaba indo direto para o que a legislação fala sobre os setores, sobre as boas práticas, e acaba esquecendo de dar uma olhadinha lá nas definições. Então, se você olhar a RDC 216, você vai ver que nas definições ela tem umas informações do que ela exige no mínimo que um manual de boas práticas tenha, tá? Então, é importante que você tenha essa legislação com você e que você consulte ela sempre que necessário. Mas, basicamente, é isso, informar a estrutura física
e as operações de manipulação e higienização, tá? Lembrando disso, a gente também tem que saber que sobre o manual, ele tem que ser um documento que dentro do processo ele tenha o objetivo, né, de trazer alguns benefícios. Não é simplesmente elaborar um documento e deixar ele numa gaveta, ou eu elaborei um manual porque a vigilância sanitária exigiu. Não é só isso. O manual ele tem uma função dentro do processo, que é direcionar como esse local vai funcionar, tá? O manual ele tem que estar disponível para consulta. É muito comum você chegar em estabelecimentos e o manual ele está num computador ou ele está não está impresso, ou se está impresso, está no escritório, e aí a gente fala assim para o manipulador: você conhece o manual de boas práticas? Nunca ouviu falar, nunca viu, tá? Isso quando o estabelecimento tem, porque na maioria das vezes o local nem tem o manual, tá? O que acontece muito, o estabelecimento não tem o manual ali elaborado. E aí é importante que você elabore esse documento como um consultor ou como um responsável técnico, mas também que você oriente o manipulador a como usar esse documento. Porque não adianta também você elaborar lá o manual, tá lá bonitinho, bem escrito, e você entrega para o manipulador e fala: Tó, é isso que você tem que ler. Perdão, é isso que você tem que ler para você poder trabalhar aqui. Ele não vai entender o que é isso, muitas vezes nunca trabalhou com manual, e aí ele vai ter muita dificuldade de usar esse documento no dia a dia. Então é importante, além da sua elaboração, você também orientar, capacitar as pessoas que vão usar esse documento para que elas saibam para que serve e usar isso corretamente. Então o manual, ele é obrigatório, ele tem a função de descrever o estabelecimento, a sua estrutura e as operações, mas também tem que funcionar, ele tem que ser útil para o estabelecimento, tá? E para isso eu preciso capacitar os colaboradores para que eles entendam esse documento, saibam para que serve e usem então a partir daí da sua elaboração, tá? Tanto para o consultor, elaborado pelo consultor ou elaborado pelo responsável técnico, tá? Bruniele, como faço para adquirir o livro? Eu vou deixar o link para vocês depois, no fim da aula, mas se você quiser saber sobre o livro já, você pode ir no meu site, consultoradealimentos.com.br, na aba produtos você vai encontrar o livro. Não, na aba livro você vai encontrar o livro, tá? Continuando. Você já sabe, então, o que é o manual, para que ele serve, sabe que ele tem que funcionar no estabelecimento. Então, na hora da elaboração, uma dica muito importante que eu vou dar aqui para vocês, que eu apliquei isso no meu dia a dia, quando estava trabalhando no serviço de alimentação, e eu percebi o quanto isso melhorou o uso do manual e me ajudou a padronizar algumas operações, tá? Linguagem da descrição desse documento. A gente muitas vezes pensa em elaborar um documento, descrever um documento, fazer um documento, e a gente quer ele todo elaborado, cheio de coisa, aí coloca um monte de informação, coloca termo técnico, e o manual fica lindo. Mas ele fica lindo para você, que é um profissional da área de alimentos, que entende tudo de boas práticas, que sabe de cor esses termos, que estudou isso na faculdade, fez pós, lê livros e tudo mais. Então, isso para você é muito lindo. Mas, para um manipulador que nunca ouviu falar isso, o seu manual é grego, ele não entende bolhufas do que está ali. Isso acontece muito. Manuais com muitos termos técnicos, com descrição de operações que as pessoas não entendem, que são muito bonitas, mas que na realidade o manipulador que vai usar aquele documento, ele não entende. Então, a gente fica muito preocupado em fazer documentos muito elaborados, quando na realidade o que funciona são documentos simples, numa linguagem simples, cumprindo a exigência da legislação em relação às descrições, mas uma linguagem simples de fácil entendimento para que ele realmente funcione. Não adianta eu fazer um documento lindo, mas ninguém que vai usar esse documento entenda. Então, isso é muito complicado, né? E às vezes a gente, como profissionais, estamos acostumados a fazer documentos, artigos científicos, pesquisas e tudo mais. A gente acha que todo documento tem que ter aquele formato, né? Formal, né? Aquela coisa bem difícil de ler, numa linguagem bem complexa. E, na verdade, para serviços de alimentação e até mesmo para indústrias, manual de indústrias, não dá, gente, para ser
complexo, tem que ser simples. Porque a gente precisa se preocupar com a capacidade de aprendizado de quem vai usar esse documento. E muitas vezes é exatamente o contrário. A gente faz o manual para a gente, ou pensando na vigilância, e esquece quem vai usar o manipulador, que geralmente são pessoas de baixa escolaridade, né? Muitas vezes pessoas que não estudaram muito, e não é problema nenhum, tudo bem. Ele não precisa ter um grau de escolaridade alto para trabalhar no serviço de alimentação, para a função que ele executa, né? E por causa disso, tem termos e documentos que ele nunca ouviu falar. E a gente, como consultor, como responsável técnicos, temos que fazer o papel aí de ensinar eles o que são esses documentos, para que eles servem, como usar o documento, como colocar aquilo que está no papel em prática. Então, para o consultor, responsável técnico, para o dono do estabelecimento, precisa ter todo esse suporte por trás para que o manipulador use esse documento, tá? Então, ele vai trazer essas descrições numa linguagem simples, numa linguagem que realmente vai fazer sentido para o manipulador, e ele vai poder usar esse documento com tranquilidade, consultar esse documento no seu dia a dia, e realmente a gente vê que o que está descrito no documento é o que acontece no estabelecimento. Porque é muito comum ter o manual lá bonito, mas ninguém usa e ninguém segue a orientação dele. E aí, se você não segue, não tem para que ter esse documento, tá? Eu vejo muita gente, muitos consultores até, que elaboram o manual para o estabelecimento cumprir com a legislação e não se dá o trabalho de treinar a equipe para entender esse documento. Acontece muito isso. Ah, ele tinha que elaborar o manual, elaborei o manual para ele, está com o manual agora. Mas se você é um consultor que está preocupado com transformação naquele estabelecimento, em gerar a mudança que aquele local precisa, mudança de hábitos, né, que é muito difícil de fazer para os manipuladores, ter que mudar a postura, a forma de fazer algumas coisas, isso tudo é muito difícil. E você não tem essa preocupação de trazer essa transformação, então elaborar um manual aí de qualquer jeito, tudo bem, você está atendendo a legislação. Só que não é esse o objetivo do nosso trabalho. O nosso trabalho é realmente fazer com que isso funcione, que a implantação das boas práticas funcione, que a transformação aconteça nesse local, para que a gente não só cumpra com a legislação, mas a gente também garanta alimentos seguros para os consumidores, para que esse estabelecimento funcione da melhor forma possível, para ter qualidade nos seus pratos, segurança daquilo que eles fazem e não ter nenhum risco aí no consumidor final, tá? Então, é um compromisso que a gente tem com a nossa própria missão, eu acho, né? É muito comum ver consultores que têm vários clientes, né, mas para cumprir a legislação, ou até mesmo responsáveis técnicos que trabalham no local e não elaboram os documentos, porque dá muito trabalho, é muito difícil, é muito complexo. Então, assim, a gente tem que saber que a gente somos profissionais da área de alimentos, temos um compromisso com os consumidores, e como consultores, como responsáveis técnicos, só cumprir com a legislação não é o suficiente. É realmente trazer uma transformação, uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura, para que os estabelecimentos se preocupem com o consumidor, com a segurança dos consumidores, e a gente possa reduzir essas estatísticas de surtos alimentares, de pessoas morrendo por causa de doenças transmitidas por alimentos. Então, tem tudo isso por trás do nosso trabalho, e a gente tem um papel muito importante em relação a isso, tá? Então, até na elaboração do manual e na forma como eu vou ensinar o colaborador a usar esse documento, eu tenho que me preocupar com a segurança do consumidor, com a garantia aí da segurança dele, tá? Então, é muito importante você, quando elaborar um documento, não só o manual, qualquer documento, né, para o seu estabelecimento ou para o estabelecimento do seu cliente, que você se preocupe, né, com esses detalhes, uma linguagem da descrição que facilite o aprendizado, uma capacitação para os manipuladores, para que eles realmente entendam a importância desse documento, a importância do papel deles para o processo, que isso é essencial também, e aí você conseguir trazer mudanças realmente significativas para o local, né? Que é muito comum, o consultor vai lá, faz o trabalho dele, vai embora e os erros voltam a acontecer. E isso é muito triste. E quando a gente vê que isso acontece, é porque esse processo de consultoria não trouxe a transformação que o local precisa. E é nos mínimos detalhes, na forma como você lida com os manipuladores,
na forma como você capacita, na forma que você orienta, na forma que você direciona a sua estratégia, é que você vai conseguir ver essas mudanças. E o final de um processo de consultoria tem que realmente trazer mudança e transformação. Se isso não está acontecendo, você pode estar errando em alguma etapa aí. Marcela Brasil, boa noite, minha querida. Firmes e fortes aqui. É isso aí. Eu e duas amigas começamos essa semana a trabalhar como consultoras. Estamos felizes e esperançosas. Suas aulas nos ajudam muito. Que bom, Marcela. Patrícia chegou. Andréa, boa noite. Chegou. Andréa chegou também. A Érica, a Tássia, a Déia, estão todas aqui no Instagram também. Se tiverem dúvidas sobre manual, me mandem aqui, tá? Outra dica muito importante para o consultor, que é muito comum, né? Às vezes até o seu primeiro serviço no estabelecimento é receber aí uma indicação para você elaborar um manual para alguém. Geralmente, que a vigilância passou lá e a pessoa não tem manual. Isso é muito comum de acontecer. Muita gente me fala que começou a trabalhar com consultoria porque recebeu uma proposta de elaborar um manual, tá? E a gente tem que entender que elaborar um manual não é simplesmente elaborar um documento, tem toda uma estrutura por trás, tem que ter informações de estabelecimento, você tem que fazer algumas visitas para fazer esse levantamento de informações, e é muito importante que o seu cliente seja ciente disso. E para elaborar um manual, existe um processo para que você consiga as informações necessárias para elaborar esse documento, tá? Outra coisa importante, o manual tem que ser atualizado sempre que houver alguma mudança na estrutura física ou em qualquer operação do estabelecimento. De repente foi implantado um processo novo de manipulação de alimentos, ou o dono resolveu ampliar o local, mudou um setor de lugar. Qualquer mudança na estrutura do estabelecimento ou nas suas operações exigem que uma atualização do manual. Porque se eu mudei a minha estrutura e não mudei o manual, ele não está fiel àquilo que o estabelecimento representa, né, que apresenta agora. Então, tem que fazer uma atualização desse manual, tá? Outra coisa que me perguntam muito, Mayara, se eu faço o manual, eu respondo pelo estabelecimento, eu sou responsável técnico do local? Não, tá? O fato de você ter elaborado o manual não implica nenhum tipo de responsabilidade em você, tá? O que pode acontecer de repente é o dono ter alguma dúvida ou alguém ter alguma dúvida sobre o seu manual te consultar, entrar em contato com você e falar, ó, Mayara, aquele manual que você elaborou para mim, tem uma parte que eu não estou entendendo. Aí sim, porque você que elaborou o documento. Agora, você não responde pelo estabelecimento pelo fato de ter feito um manual. Você é somente um prestador de serviços, no caso de consultores, tá? E você auxiliou esse estabelecimento na elaboração desse documento porque a pessoa que é o responsável, o gerente, o dono, não tinha capacidade de fazer esse documento sozinho. Então, é somente isso. A responsabilidade é somente a elaboração do documento. Você não responde pelo estabelecimento, tá? Nutri Flávia. A capacitação dos manipuladores estabelecidos deve ser inclusa no valor do manual ou separado? Se há uma capacitação em relação ao manual, eu incluo no valor, porque não tem como você fazer um manual e você não capacitar as pessoas para usarem. É um documento inútil. Então, faz parte, sim, na minha opinião, tá? Se você achar interessante cobrar a parte, aí fica a seu critério. Eu não cobro porque eu acho que faz parte do processo, tá? Manual tem que ser atualizado todo ano ou somente quando tem alterações? Marcela, essa é uma dúvida muito comum. E quando eu consultei a vigilância sanitária, uma fiscal da vigilância sanitária, ela me informou que o manual ele tem que ser atualizado quando há alguma alteração. Não há necessidade de atualizar anualmente se não houve nenhum tipo de mudança. Tá? Então, essa é a orientação que eu tenho de uma fiscal da vigilância sanitária. Porque senão você vai simplesmente imprimir um documento novo e colocar revisão 2. Então, assim, não teve nenhuma mudança, você só imprimiu tudo de novo e colocou uma outra 2 ali em cima. O que não alterou em nada no processo e no funcionamento. Então, quando há mudança, se geralmente acontece, um cardápio muda um processo, o estabelecimento cria uma coisa nova que não está no manual. Então, isso é muito comum de acontecer e acaba acontecendo todos os anos e alguma alteraçãozinha você tem que fazer. Mas mudar só o número do documento ali em cima não tem muita necessidade, tá? Certo, pessoal. Subindo aqui.
Tem uns nomes difíceis no Instagram, né? Que eu não consigo nem pronunciar. Nutri Vanessa tá aqui também com a gente, tá? Então, houve alteração no manual, você pode aí elaborar, atualizar, aliás, esse documento. O manual também tem um papel muito interessante, porque quando a gente descreve as operações e ele instrui o manipulador a realizar as operações, ele acaba auxiliando na padronização de algumas operações. E é legal isso porque você consegue manter o processo caminhando, reduzindo falhas também com isso, tá? Os manipuladores conseguem consultar o manual para realizar uma operação e dessa forma a gente evita falhas. Então também tem essa vantagem, tá? E sempre que for elaborar um manual, levantar o máximo de informações possíveis sobre o estabelecimento para que você possa realmente elaborar um manual que condiz com a realidade do local, sem faltar informações, né? Sem faltar nenhum tipo de descrição. E uma coisa que sempre me perguntam também sobre o manual. Mayara, se, por exemplo, tem alguma coisa que está não conforme com a legislação, como que eu descrevo essa área? Eu não descrevo? Eu descrevo como se estivesse certo? Não, tá? Você vai descrever, por exemplo, você tem uma área que tem uma parede que não está, por exemplo, com a pintura correta que tem que ser, ou o piso não está bacana, tá? Um piso trincado, os rejuntos todos, é muito comum rejuntos todos esburacados, e aí você tem que descrever aquele piso do jeito que tá. Você não pode falar assim, piso em perfeitas condições, não, que a vigilância vai chegar lá e vai falar, não, esse piso tá totalmente regular, tá? Então, você tem que descrever exatamente como está, e você pode sugerir para o dono uma adequação, né? Você pode, inclusive, descrever no manual que aquela área está não conforme, mas que o dono está ciente e que ele vai tomar as devidas providências para adequar. Porque aí você está informando nesse manual que ele é como eu posso explicar? Que o dono foi orientado, tá? Em como fazer essa adequação e que ele sabe que aquele local, aquele setor não está adequado com a legislação, tá? Então, você não pode mentir no manual nem omitir informações, tá? Quais os tópicos que devem conter obrigatoriamente no manual de boas práticas? ACPRIMOS. Os POPs obrigatórios são aqueles que estão na legislação, tá? Na RDC 216 e também nas legislações estaduais e municipais, se no seu estado houver e se no seu município houver, tá? Você tem que consultar essas legislações, saber quais são os POPs exigidos e são eles que você vai ter que elaborar, tá? Preciso datar o manual? É importante que você date a data da elaboração, tá? Elaborado na data tal, isso é importante. É verdade que as fiações não podem estar aparentes? É verdade. E essas orientações, gente, estão todas na RDC 216. A RDC é a nossa legislação federal e ela traz todas as informações de estrutura física e de etapas de manipulação. Se você é um consultor e você não conhece a RDC 216 de cor e salteado, você não sabe tudo ainda. Precisa ter essa legislação na ponta da língua, ter ela impressa, ter ela no seu celular. É uma legislação importantíssima para a atuação de qualquer consultor. É a base do seu trabalho. Então, se você não tem essa legislação na ponta da língua, você precisa se capacitar em relação a isso, tá? Inclusive, falando de RDC, que é muito importante, ela é uma legislação que pode gerar muitas dúvidas, tá? Quando a gente está lendo, muita gente não tem tanta facilidade na interpretação dessa legislação. Então, se você quiser uma ajuda em relação a isso, para que você tenha essa legislação como base do seu trabalho, porque ela é extremamente importante. Eu também tenho um curso sobre a RDC 216, onde eu analiso com você parágrafo por parágrafo da legislação, dando exemplos de como essa legislação funciona e exemplos do meu dia a dia, das minhas experiências, para que você possa saber interpretar e não somente isso, implantar essa legislação no seu dia a dia. Aí quem tiver interesse de conhecer esse curso, pode deixar um comentário aqui que eu mando o link para você. Mabi,
Muito bom o curso. Aí, ó, já temos o depoimento de uma aluna aqui para dizer para você que realmente o curso é importante. E, gente, por que eu elaborei esse curso da RDC? Porque quando eu comecei, eu tinha dificuldade na interpretação dessa legislação. E quando eu ia atuar, a minha dúvida me travava, porque eu falava, e agora? É isso, não é? Será que eu estou entendendo certo, estou entendendo errado? Então, depois de estudar muito sobre essa legislação, tirar muitas dúvidas com a vigilância sanitária, eu elaborei esse curso para auxiliar você que tem desejo de trabalhar com consultoria, mas tem dificuldade de interpretação da legislação, tá? Essa legislação, ela é a base do seu trabalho e ela complementa o livro. Então, se você tem um livro e você tem o curso RDC, você tem aí um conjunto completo para você trabalhar com consultoria, porque você tem uma metodologia eficiente que te ajuda a ter segurança no seu processo, sem que você se perca no meio do caminho, e você também tem a legislação interpretada para você, analisada para você, para que você não tenha dúvidas no momento de realmente colocar a sua estratégia de consultoria em prática. Então, são duas coisas que andam junto. Para que você tenha uma consultoria que funcione, que tenha resultados positivos, você tem que ter um método que funcione, tá? Muita gente começa a consultoria assim, vou fazer a consultoria, vou lá adequar o estabelecimento, mas não sabem nem por onde começar. Não usa nenhum tipo de ferramenta direcional. Não sabe como levantar dados, não sabe como lidar com as adequações, não sabe como lidar com resistência de manipulador, não sabe treinar manipulador. Então, você precisa ter uma metodologia que funcione, tá? Que te dê um passo a passo. Você começa assim, 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 e você vai seguindo essa metodologia para que você não se perca. Por que eu estou falando isso? Porque eu também me perdia muito no começo. Minhas primeiras consultorias, tinha visita que eu olhava e não sabia o que eu tinha que fazer. Falei assim, mas eu já fiz isso semana passada, na outra semana eu também já fiz. O que eu tenho para fazer agora? E isso é muito frustrante. Você está fazendo um negócio que você se perde no caminho. Você não sabe que direção que você toma. Então, a minha metodologia, depois de muito tempo, né, trabalhando e estudando muito, porque a minha metodologia, né, o passo a passo que eu uso para minha consultoria hoje, que me dá os resultados que eu tenho, foi depois de ler muito, estudar muito, conhecer muitos processos diferentes e testar ferramentas no meu dia a dia para saber qual funcionava, qual a sequência de ferramentas que eu tinha que usar. Então, assim, foi depois de quebrar muita cabeça e errar muito que surgiu o livro com essa metodologia que hoje me dá muitos resultados, que está presente em todo o Brasil, que tem milhares de consultores já usando e só tenho feedbacks positivos de que realmente a metodologia funciona. Então, é muito bom, né, saber que funcionou comigo e que também está funcionando com você, que você está fazendo uso e está funcionando. Mas eu tenho uma dúvida. É obrigatório os manipuladores fazerem uso de luvas e máscaras quando estão manipulando alimentos? Mabi, o uso de luvas é interessante, principalmente quando a gente está falando de alimentos que vão ser consumidos crus e alimentos que já estão prontos para consumo. Então, eu oriento o uso de luvas nesses momentos, tá? Alimentos que ainda vão passar por isso, falando de luvas descartáveis, tá? Aquelas luvas que eles vão trocando durante o dia. Lembrando que tem que ter orientação de lavar as mãos antes, de que essa luva não é para ficar o dia todo. Tem lugar que a luva já está preta e a pessoa está usando aquela luva ainda, tá? Então, se vai usar a luva, tem que ter essa cobrança, né, de trocas e também a questão da lavagem das mãos sempre que for trocar as luvas, tá? Mas tem a luva para o forno, né, a luva térmica, a luva amarela, aquela luva de malha, de aço para poder cortar as carnes. Então, cada luva tem um uso dependendo do que você está fazendo, tá? Quem está trabalhando com chapa, essas coisas, o ideal é não usar luvas porque ali está muito quente, pode ter algum problema com a luva, tá? A máscara, no estado de São Paulo, pela CVS5, ela foi vetada, tá? A RDC 216 não fala sobre máscaras, não fala nem que pode nem que não pode, tá? Mas a CVS5, ela fala que é proibido o uso de máscaras. Então, aqui na minha região, estado de São Paulo, não se usa máscaras. E eu não aconselho usar máscaras. O ideal é a orientação de que o manipulador não fique falando, cantando em cima dos alimentos. Porque a máscara, ela fica numa região, vou só tampar aqui, ó, fica assim. Nariz e boca, respirando e falando. Aquilo fica úmido. E a quantidade de micro-organismos que cresce nessa máscara é muito grande. E aí ela passa a ser, não uma proteção,
mas mais um contaminante dentro da cozinha, porque a pessoa toca naquilo especialmente contaminado e toca no alimento. Então, o ideal é ter cuidado que quando estiver manipulando alimentos, não ficar falando desnecessariamente, porque a máscara tem o objetivo de proteger contra a saliva. Então, se eu não falo em cima do alimento, eu não tenho esse perigo de cair, tá? Então, é capacitação, treinamento, orientação, paciência, para a gente conseguir mudar esses hábitos, tá? Mas é extremamente importante essa conscientização e essa preocupação, né, de proteger o alimento, é essencial. Em relação às luvas, até a preocupação se pode ou não usar máscara, quer dizer que você está preocupado com a segurança. Isso é muito importante. No caso de sushi man, as luvas descartáveis já não se aplica, né? Mas a lavagem e higienização das mãos, não é mesmo? É interessante a lavagem de mão, sim. O sushi man, eu acho que, não sei nem se é interessante ele usar luva por causa do preparo do alimento mesmo. Se facilita ou não ele manipular o alimento. Mas uma boa higienização de mão, gente, é muito importante, tá? Sempre higienizando corretamente. Lembrando que higienização é lavagem e sanitização. Então, não é só água e sabão. Tem que ter o álcool aí para auxiliar também nessa higienização, tá? Gente, mais alguma dúvida sobre manual? Nós já estamos aqui praticamente 36 minutos. E, infelizmente, não dá para fazer aulas muito longas, né? Mas, lembrando, se vocês quiserem assistir a nossa sequência de aulas, né, da nossa série do livro Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, corre lá no meu canal, Mayara Vale, consultora de alimentos, no YouTube. Se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo no canal. Então, não deixe de assistir lá e de dar o seu joinha para mim, que eu vou ficar muito feliz. E também, gente, de curtir as nossas aulas aqui, a nossa página do Facebook, né, para o pessoal do Instagram que está assistindo por aqui. Todo dia tem novidades, eu posto notícias do mundo todo sobre a área de alimentos. Então, se você quiser se manter atualizado, visita a minha página, dá uma curtida lá para você ser notificado sempre que tiver uma notícia nova. Eu posto tudo que tem no mundo sobre área de alimentação, segurança, surtos alimentares, doenças. Então, é uma página realmente que, se você quiser ficar atualizado sobre isso, é muito importante que você visite a página, tá? Nath, então a máscara pela RDC 16 não obriga, mas também não está incorreta, é isso? Nath, eu acho que se fosse para ser usada, a RDC obrigaria. Então, eu acho que só o fato de não ter na RDC é porque não tem essa indicação para uso. A máscara realmente caiu em desuso por causa desse risco de contaminação que ela oferece, tá? Então, se fosse obrigatório o uso de máscara, a RDC traria como obrigatório. Mas como não tem, na minha opinião, eu acho melhor não usar a máscara. Orientar o manipulador em vez de usar. Quanto seria mais ou menos para elaborar um manual? Não tenho mínima noção de valor. Gente, valores de manual, de elaboração de realização de uma consultoria, de capacitação de manipuladores, você precisa consultar a tabela do seu sindicato. Não existe um valor padrão para o Brasil. Cada estado tem a sua tabela. E você precisa saber qual é a tabela do seu estado, Gabi. Porque é lá que tem essa informação. Não só de manual, mas de outros tipos de prestação de serviços. A tabela do seu sindicato. Se você entrar no site do sindicato e não tiver, liga para eles, manda um e-mail para eles te orientarem como fazer, tá? Porque eu já pesquisei as tabelas do Brasil todo, tem alguns sites do sindicato que não tem, tá? Então, se não tem, liga para eles e peça essa orientação, tá? Mas é por estado. Então, o que se aplica em São Paulo é diferente no Rio, é diferente em Minas, é diferente na Bahia. Então, é importante consultar a tabela do seu sindicato, tá? Para fazer o manual, deve ser em um contrato assinado? Maria, sempre que você for prestar um serviço, faça contrato, tá? É mais seguro e mais profissional também. Nunca preste nenhum serviço só de boca, tá? Porque isso pode trazer transtornos para você. Então, mesmo que seja um simples documento, faça um contrato, assine, peça para a pessoa assinar, tem a questão de valores, formas de pagamento, tudo lá bonitinho no seu contrato, para você não ter nenhum tipo de transtorno depois, falando aqui
experiência própria, tá? E, gente, sempre consultem também o site da Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lá tem todas as legislações que vocês precisam para vocês trabalharem, tá? Do seu estado, da sua cidade. Então, sempre consultem. Eu não vou saber dizer o número de todas as legislações, porque é muita legislação, né? Até aqui do meu estado que eu tenho que seguir, já é difícil gravar os números. Então, a Maria Aparecida falou de uma legislação aqui, né? Então, acompanhem aí os comentários para vocês também terem suas dúvidas respondidas pelo pessoal que está aqui assistindo a aula, tá? E é importante, então, ter essa conscientização de que o manual, ele é um documento, mas ele tem uma função muito importante dentro do estabelecimento. Ele traz melhorias e ele padroniza algumas operações e ele precisa ser funcional. Então, ele precisa ser elaborado de uma forma simples e objetiva, com uma linguagem de fácil entendimento, para que todo mundo saiba usar esse documento e dessa forma a gente consiga trazer uma transformação para esse lugar, tá? Loriana, quando preciso saber preços de serviços para propostas comerciais, eu consulto o site da Federação Nacional de Nutricionistas. Lá tem a tabela de honorários, ajuda muito. Aí, ó, dica da Loriana aí. Federação Nacional de Nutricionistas tem lá informações de honorários, então, para quem precisa. Se for até rótulos para ter fazer contrato, eu faço contrato para tudo que eu trabalho, gente. Então, aí fica a seu critério, tá? Mas eu acho mais seguro. Se você não achar necessário, aí fica a seu critério, tá? Mas eu acho importante. Você tá atuando como uma profissional. Então, só boca, para mim, não é o suficiente, tá? E elaborar um contrato é simples. Não tem nenhum segredo para isso, tá? Gente, mais alguma dúvida sobre o manual das boas práticas? Tanto para a indústria como para serviço de alimentação. A gente está encerrando a nossa aula já, tá? Para quem tem interesse no livro, eu vou deixar todos os links aqui. Pessoal do Instagram, não tem como eu deixar o link aqui. Mas você corre lá no meu site, consultoradealimentos.com.br, que tem todos os meus produtos lá. Curso RDC, o livro, meu e-book de planilhas, estão tudo lá. E, gente, tem novidades chegando nesse mês de novembro. Tem novidades, tem curso novo chegando. Ele tá ficando muito lindo mesmo. Sim, a gente fez com muito cuidado, muito carinho os slides, as aulas. Então, fiquem de olho no meu Instagram e no meu Facebook para vocês saberem em primeira mão aí o que tá chegando. Vai ser muito legal, tá? Nutri Flávia, obrigada. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Então, fiquem de olho. Tem muita gente me cobrando cursos novos. Então, a gente já está se organizando justamente para atender vocês, né? E aí, claro que para elaborar um curso não é simples, demora um pouquinho, né? Mas já tá ficando tudo bonitinho e feito com muito carinho mesmo. A intenção é realmente fazer algo didático, tá? Às vezes vocês me vêm dando uma informação e repetindo ela algumas vezes, justamente para que você grave. A repetição te ajuda a gravar, tá? Então, falar 1, 2, 3 vezes vai te ajudando a assimilar o assunto. Então, a gente vai reforçando aqui na aula para que vocês possam realmente sair da aula tendo aprendido alguma coisa, né? Porque não adianta você ficar aqui 40 minutos comigo e você não ter aprendido nada, você não ter tirado nenhuma dica, nada que te ajude no seu dia a dia. Então, a gente reforça um pouquinho justamente para que fique aí fixado na sua mente, que você aprenda, tá bom? Gente, então é isso, a nossa aula de manual de boas práticas. Se você tem alguma dúvida, tá assistindo essa aula na reprise, tá? Pelo YouTube ou pela página do Facebook, você pode deixar os comentários aqui embaixo que eu respondo para você, tá? E todos os links do curso RDC, do livro que eu citei aqui na aula, vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você está assistindo pelo YouTube, tá aqui embaixo todos os links de todos os meus produtos, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar em mostrar mais que você vai encontrar, tá? Pessoal do Instagram, visita meu site, consultoradealimentos.com.br. Na aba livro, você vai saber tudo sobre o livro. E na aba produtos, você vai conhecer o curso RDC e o meu e-book de planilhas, tá? De controle do processo. Fiquem de olho, curso novo chegando por aí. Vai ser um prazer falar desse curso com vocês, tá bom? Beijo, boa noite, ótimo fim de quarta-feira aí, um bom resto de semana para vocês, tá bom? Até a próxima!